Esta live, intitulada Educação Inclusiva, faz parte da contrapartida obrigatória do projeto Lenga Lenga do Tatu Bolinha, vencedor do concurso número 006/2021, para a seleção de projetos de publicação de livros inéditos, realizado com apoio da Prefeitura Municipal de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Políticas Culturais e Fundo Municipal de Apoio à Cultura 2021. Bom dia, boa tarde, boa noite ao professor José Eduardo, à Luciana e a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou a Ana, escritora e proponente do projeto Lenga Lenga do Tatu Bolinha, vencedor do concurso citado. Sou uma mulher de pele clara, cabelos lisos, longos, cabelos castanhos claros e olhos castanhos claros. Visto um vestido preto, estou com óculos preto, colar preto e dourado e brincos dourados. Gostaria de agradecer primeiro o aceite do professor doutor José Eduardo Lanucci e da colega Luciana para participarem desta live tão importante, onde falaremos sobre educação especial numa abordagem inclusiva. Para quem ainda não teve o prazer de conhecer, eu quero apresentar o professor doutor José Eduardo Lanucci, que é professor do programa de pós-graduação em educação e presidente da Comissão de Acessibilidade da UFMS de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. É líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Inclusão do NEP, UFMS, e pesquisador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença do LEPED Unicamp. Ele foi orientando da professora Maria Tereza Claire Mantuan e é meu orientador de mestrado e também orientador da Luciana, que fará a tradução em Libras para nós. A Luciana é uma mulher de pele morena, de cabelos pretos, lisos, curtos, e veste uma camiseta preta e usa óculos. Ela está em frente a uma parede branca e, agora voltando, tanto a professora Mantoan como o professor Lanucci são referências em educação inclusiva. Passo agora a palavra para o professor Eduardo, para que ele possa fazer a sua audiodescrição. Oi, Ana, muito bom estar aqui com você, fico muito feliz com o seu convite. Você que, além de uma aluna, é uma amiga muito querida, muito especial para mim. Fico muito feliz de participar desse momento com você, tá? Eu sou um homem de pele clara, tenho 33 anos, tenho os cabelos escuros, curtos, lisos, eles estão penteados assim para trás. Estou usando barba, né? Tenho barba, uma barba curta, tenho os olhos escuros. Estou usando um óculos de correção de formato retangular, levemente arredondado na parte inferior, ele tem armação preta. Estou usando uma blusa azul marinho, mas aqui no vídeo está aparecendo de cor preta, né? Mas ela é azul marinho. Estou usando fones de ouvido na cor branca. Estou em frente a uma parede branca com uma cortina bege bem clarinho e acima da minha cabeça aparecem duas prateleiras brancas com um porta-retrato branco também. O meu sinal em Libras é a letra L de Lanucci, que é meu sobrenome, e essa letra contorna o meu queixo, fazendo esse movimento. Tá? Agradeço o seu convite, Ana, e também a querida amiga nossa, né, Luciana,
que está aqui sinalizando a nossa fala, tornando essa discussão acessível para aquelas pessoas consideradas surdas. Professor Eduardo, para mim também é um prazer, o senhor sabe o tanto que o estimo e o tanto que é querido por mim, né? É uma pessoa especial e por isso esse convite. Bom, como nós vamos falar sobre educação inclusiva, o que o senhor acha de começar falando um pouco para nós sobre os avanços que a educação especial teve ao longo do tempo? Então, primeiro que você pode me chamar de você, tá? Então, Ana, olha, a história da escolarização dos alunos considerados com deficiência no nosso país, ela é marcada por avanços e por retrocessos, né? Nem sempre nós tivemos, assim, inclusive a oportunidade, como estamos tendo agora, de discutir sobre esse assunto. Né? Houve um tempo em que as pessoas consideradas com deficiência eram tidas como pessoas ineducáveis, que não poderiam pertencer à escola, que deveriam ser cuidadas em casa por médicos e pedagogos que prestariam ali um serviço de assistência para o bem-estar dessas pessoas. Então, na verdade, eram tidas como pessoas que não poderiam acessar a escola. Essa realidade aqui no nosso país, que no Brasil, mano, durou até mais ou menos a década de 60, 1960, quando as próprias famílias dessas pessoas, consideradas com deficiência, iniciaram movimentos, denominados campanhas, que forçaram o sistema de ensino a se organizar para receber essas pessoas consideradas, até então, não aptas a frequentarem as escolas. Só que naquela época, em 1960, que é quando a gente inicia um período conhecido como integração escolar, não eram todas as pessoas que iam para a escola. Então, as pessoas consideradas comuns, normais, aptas, capazes, iam para a escola. As pessoas com deficiência, consideradas, portanto, incapazes, como eu já falei, eles faziam uma seleção. Quem dessas pessoas aqui pode frequentar a escola? Quem, entre aspas, vai dar conta das demandas da escola? Então, era uma entrada parcial. E a educação especial, nesse sentido, ela substituía a educação comum. Então, nós tínhamos dois sistemas de ensino: o sistema comum e, paralelo a esse sistema, o sistema de educação especial. Se você não fosse para o sistema comum, você iria para o sistema educacional, né, especial, para a educação especial. Então, ela era tida como um sistema paralelo, né, que substituía a educação comum em alguns casos. O grande avanço, Ana, que nós temos aqui no nosso país em relação à educação especial é que ela, a partir da LDB de 96, né, a Lei 9.394, né, 9394 de 96, a educação especial ela passa a ser uma modalidade complementar ou suplementar à escolarização dos alunos. E o que isso quer dizer? Que ela hoje não é mais, né, desde então, ela não substitui mais a educação comum. Não há a opção no nosso sistema educacional de ter alguns alunos na educação comum e outros na educação especial. Todo mundo tem que estar na educação comum e alguns alunos considerados com deficiência física, intelectual, auditiva, visual, alunos com transtornos do espectro do autismo e altas habilidades, eles podem, caso enfrentem barreiras para se desenvolver, eles podem frequentar o AEE. O que é o AEE? É um serviço pelo qual a educação especial ocorre. Então, a educação especial, que antes substituía a educação comum, hoje ela complementa. Né? Então, por exemplo, você recebe na sua escola um aluno cego. Esse aluno não sabe braille, então ele tem dificuldades para se comunicar com os colegas, de ter acesso aos textos, porque ele enfrenta uma barreira. Né? Que barreira? Essa barreira
comunicacional. Ele não consegue ter acesso às informações que o professor está oferecendo em aula, porque ele não enxerga o texto impresso. Então, ele precisa frequentar a educação especial, que ocorre por meio do AEE, mas que essa educação especial tem como objetivo não substituir a aula comum, mas fazer com que ele tenha acesso a tudo que está acontecendo na aula comum. Então, resumindo, o principal avanço que nós tivemos nesse sentido, né, na educação especial aqui no Brasil, foi que ela deixou de substituir a educação comum e passou a ser uma modalidade complementar ou suplementar e que, portanto, tem como objetivo promover a inclusão de todos os alunos na educação comum. Certo. Professor Eduardo, o senhor poderia, então, nos falar um pouquinho sobre as 3 fases que a educação especial passou? A exclusão, integração e inclusão? Vamos lá. Acho que eu já até falei um pouquinho, então, aqui nessa pergunta 1, né? Isso. Ana, nós temos, então, vou falar para você a parte cronológica, tá, das fases, e depois vou explicar por que essa cronologia não é tão exata. Tem algumas questões para a gente discutir. Então, teoricamente, o que acontece? De 1854 até 1957, no nosso país, nós temos um período conhecido como segregação. Começa-se a pensar que as pessoas consideradas com deficiência poderiam ser educadas, mas não na escola comum. No período de segregação, as pessoas eram, então, tratadas em casa. Havia uma confusão entre deficiência, lesão, doença. As pessoas eram tidas como doentes mesmo, né? Eram tratadas por médicos, tratadas por especialistas nessa, entre aspas, anormalidade, que é como a deficiência era entendida nesse período. De modo geral, as pessoas consideradas com deficiência não faziam parte da sociedade. Teoricamente, essa fase se encerra na década de 60, aqui no nosso país, quando iniciamos a integração. E é aquela fase que trata da educação, como eu já falei anteriormente na outra pergunta, né? Então, nós temos uma entrada condicionada na escola. Você precisava provar para o sistema educacional que você dava conta de pertencer àquela escola. Provar que você era capaz, que você não ia atrapalhar o desenvolvimento daquele sistema. Então, na integração, o sistema educacional, as práticas pedagógicas, elas não se adequavam para receber os alunos com deficiência. O aluno tinha que provar o seguinte: olha, eu vou entrar nessa escola e eu não vou atrapalhar o desenvolvimento das ações como elas já vêm ocorrendo e como elas devem sempre ocorrer, porque não vai haver mudança. Não é o sistema que tem que se abrir, se adequar para receber todo mundo. É o público que tem que se adequar à escola. Teoricamente, essa fase se encerrou aqui no nosso país em 94, quando nós temos um movimento mundial em favor da educação para todos, e a gente começa, então, a substituir o termo integração pelo termo inclusão, que é quando os sistemas de ensino começam a se adaptar, a rever suas práticas, suas concepções, rever a maneira de conceber o ensino, a aprendizagem, a avaliação, interpretar a deficiência para receber, então, todo mundo que tem direito à escola, ou seja, todos os alunos indistintamente. Por que, Ana, que eu estou falando toda hora teoricamente? Porque, infelizmente, a gente sabe que práticas como a que eu relatei, do período de segregação e integração, ainda fazem parte da nossa sociedade, né? Você é professora, você está na escola, a gente, conversando com os nossos colegas, a gente sabe dos problemas que existem na nossa formação inicial e continuada, né? Muitas pessoas que atuam na escola não conhecem os fundamentos da inclusão, confundem integração com a inclusão escolar,
existem famílias, esses dias eu estava até vendo uma reportagem de uma família americana que escondeu por 38 anos a, a sua filha que tem autismo, né? Escondeu porque não gostaria de apresentar para a sociedade uma filha que é considerada diferente, anormal e tantas outras concepções que a gente espera que já tenha sido superada na nossa sociedade e ainda não foi. Então, teoricamente, é isso. Até 1960, segregação, de 60 a 94, tá? Mais ou menos isso, aproximadamente 57, 60 a 90, 94, a integração, e de lá para cá a inclusão. Mas a gente ainda convive com a coexistência dessas três concepções na sociedade hoje. E é por isso que a gente tem que estudar tanto sobre inclusão, para que a gente não confunda mais determinadas práticas e que a gente comece de uma vez por todas a praticar a inclusão escolar, né, que é o que a gente deseja. Com certeza. Eu vou aproveitar que nós estamos falando aí sobre essas fases, e eu comentei com algumas professoras sobre a live, e eu achei bem interessante uma pergunta que uma professora fez. Ela fez a seguinte pergunta, que eu vou aproveitar e passar aqui para você. Ela falou o seguinte: quais são os direitos de um aluno considerado com deficiência? Essa pergunta é muito boa, viu, Ana? Porque a gente tem que falar mesmo do ponto de vista do direito, né? O que a gente percebe, por exemplo, vou retomar um pouquinho a pergunta anterior que você fez sobre a segregação. No período de segregação, quando era oferecido para uma pessoa com deficiência, né, considerada com deficiência, o que ela necessitava, a gente entendia que isso era uma caridade, que era uma boa ação. E quando a gente coloca as questões de direito, né, como essa professora, sua colega, fez, né, pensando aí na questão do direito, a gente vê que pensar na acessibilidade das aulas, oferecer todos os recursos que uma pessoa necessita para se desenvolver, não é uma questão de ser bom ou não, de ter compaixão ou não pela pessoa, é uma questão de assegurar os direitos que ela tem. Né? Isso é muito importante, eu acho que isso precisa ser bem colocado. Agora, os direitos que uma pessoa é considerada com deficiência tem são os mesmos direitos que uma pessoa considerada sem deficiência tem. São os nossos direitos fundamentais: educação, saúde, lazer, esporte, moradia. Dentro da escola, o que acontece? Algumas pessoas cegas, surdas, com alguma lesão física, com autismo, com altas habilidades, enfrenta barreira na escola. Que tipo de barreira? Pode enfrentar uma barreira física, né, uma escada que ela não consegue subir, um corredor muito estreito ou uma porta que não consegue passar uma cadeira de rodas, uma informação impressa em tinta, né, que não possibilita a leitura de uma pessoa cega, uma aula com sons para um aluno que não ouve, então ele vai ser prejudicado nesse sentido. Então, algumas pessoas que compõem esse público que eu já falei, podem enfrentar barreira. Então, qual é o direito que elas têm? De estudar na sala de aula comum, com todos os seus colegas que têm a mesma idade, né, a organização comum das escolas, em turmas, mas, além disso, num período contrário, no contraturno, né, por exemplo, ela estuda de manhã na sala comum, ela tem o direito de frequentar à tarde o atendimento educacional especializado, que é um serviço que a escola tem por obrigação oferecer para que a gente pense nas barreiras que esses alunos enfrentam e quais recursos, estratégias nós vamos oferecer para que essas barreiras sejam eliminadas. Essa barreira pode ser física, como eu já falei, ela pode ser comunicacional, né? Por que a Luciana está aqui nesse momento sinalizando nossa fala? Porque algumas pessoas enfrentam essa barreira de comunicação, não conseguem ouvir o que a gente está dizendo. A gente precisa ter outro mecanismo de comunicação, que é pela língua brasileira de sinais. Por que a gente fez a nossa descrição no início?
porque algumas pessoas que estão aqui nos ouvindo não enxergam. A gente precisa tornar essa imagem acessível. E tem uma barreira também que é muito complicada de ser eliminada, Ana, para mim é a mais difícil, que é a barreira atitudinal, que tem a ver com a maneira que a gente entende a deficiência, com a nossa atitude em relação a uma pessoa que vive uma situação de deficiência. E aí pode desencadear um preconceito, uma atitude discriminatória. Então, os direitos que uma pessoa com deficiência tem, além de todos aqueles que todo mundo tem, é o atendimento educacional especializado para que as barreiras que ele enfrenta sejam eliminadas e que essa pessoa tenha acesso a tudo que ela tem direito. Outra pergunta que eu acho bem interessante, né, e que eu quero pedir que você fale um pouquinho para nós, é a respeito do termo hoje utilizado, considerado com deficiência, né, aluno considerado com deficiência, que nós utilizamos na nossa abordagem de estudo, e não mais aluno especial. Sabe, Ana, para algumas pessoas, a mudança do termo, ela não significa muita coisa, mas nesse caso, o termo, ele é muito importante porque ele expressa uma concepção que está por trás desse nome, né? E a gente sabe que muitas atitudes discriminatórias na nossa sociedade, essas atitudes vêm da concepção que nós temos em relação às pessoas que têm uma cor diferente da nossa, uma orientação sexual diferente da nossa, o gênero, né? A gente vive naquela briga, quem pode mais, quem é mais capaz, é o homem e a mulher, pela idade, o jovem ou o idoso, o rico ou o pobre. A gente então vai nomeando essas pessoas e vai classificando, né? Colocando essas pessoas numa condição de oposição mesmo, ou como a gente estuda na filosofia, em uma ótica binária, em um binarismo, em uma oposição. Ou você é isso ou você é aquilo. Ou por você ser isso, você pode aquilo, ou não pode isso. E a gente vai tratando assim. O nome, né, dado às pessoas consideradas com deficiência ao longo da nossa história revela um pouco desse entendimento que a sociedade teve em relação a esse público. Né? Eu estava essa semana dando uma aula no curso de letras aqui da UFMS, desculpa, e eu estava conversando com os alunos que teve um tempo em que as pessoas com deficiência eram chamadas de desgraçadas, ou seja, fora das graças de Deus, porque a deficiência era entendida como um castigo. Depois de retardadas, por conta de um retardo, né, ou seja, um atraso. Eles entendiam que a deficiência era algo tão prejudicial para a pessoa que elas eram atrasadas em relação às outras. Por isso, o retardo, o atraso. Depois de um tempo, eles começaram a pensar assim: olha, não dá mais para a gente colocar essas pessoas de um modo tão inferior a nós que somos normais. Tá? Isso eu estou pensando assim: as pessoas sem deficiência pensando nas pessoas com deficiência. Nós somos normais, elas são anormais. Só que a gente não pode mais nomeá-las assim. A gente precisa, então, criar termos que vão exaltar essas pessoas, que vão fazê-las parecer superior a nós. Então, nós vamos chamar de quê? Excepcional, que é o termo que aparece na primeira LDB, a LDB de 61, depois de pessoas especiais, pessoas com necessidades especiais, para dar a ideia de que elas são seres mais puros, angelicais, especiais, que é essa ideia que ainda persiste também na nossa sociedade, né? De que as pessoas com deficiência são puras, são especiais de todo modo. Tem muito essa visão ainda, sobretudo por parte das famílias, né? Que desenvolvem aí crenças em relação a essas pessoas. Quando a gente fala em uma pessoa com deficiência, nós estamos falando, Ana, de uma pessoa que tem uma deficiência em seu corpo e que ela tem o encontro com barreiras que vão impedir o seu desenvolvimento.
Por isso, uma pessoa com deficiência. Ou seja, a deficiência está na pessoa e também está no meio. Quando a gente estuda a filosofia da diferença, que é a teoria que, inclusive, vem embasando seus estudos no mestrado aqui, e vem também teorizando uma série de análises que a gente vem fazendo aqui no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Inclusão, né, o NEP, no LEPED também, que é o laboratório da professora Mantoana, Unicamp, do qual também faço parte, a gente está entendendo que a deficiência ela não está na pessoa, ela está no meio. Por exemplo, as pessoas que estão aqui nos assistindo, que não podem ouvir a nossa fala, elas estão tendo acesso ao mesmo conteúdo que todo mundo, porque a Luciana está interpretando em Libras a nossa fala. As pessoas que não podem nos enxergar aqui, elas têm acesso a como nós somos, porque nós fizemos nossa audiodescrição. A lesão visual dessa pessoa, a lesão auditiva dessas pessoas, ela continua a mesma, mas ela tem acesso às informações que todo mundo tem. Então, nesse caso, a lesão permanece, mas a deficiência não. Há uma diferença entre lesão e deficiência. A deficiência está quando a gente não cria condições para que todo mundo tenha acesso. É por isso que, então, a gente fala pessoa considerada com deficiência. Uma pessoa cega, ela é considerada com deficiência porque, ao longo da história, somente foi considerada sem deficiência, ou, portanto, normal, a pessoa que enxerga, que ouve, que anda sozinha. Então, algumas características precisaram ser nomeadas de deficiência, até por uma questão de recorrer a direitos desse público, né? Preciso recorrer ao direito à saúde, enfim. Mas na escola, por exemplo, a gente precisa suspender um pouco essa ideia. Então, a gente fala de pessoa considerada com deficiência. Ou pessoas que vivem situações de deficiência quando não tem ali os recursos necessários para ter acesso ao que necessita. Então, uma coisa é a lesão, é aquilo que tem no corpo da pessoa, a ausência de movimento nos membros inferiores, né, nas pernas, a ausência da visão, a ausência da audição. Mas essa pessoa pode, tanto quanto aquelas que enxergam, que ouvem, que andam. Então, elas não são ineficientes, deficientes, não têm uma deficiência, mas elas encontram barreiras no ambiente, em todos os ambientes, que podem impedir que elas se desenvolvam, impedir que elas se comuniquem, que elas tenham acesso às imagens, às informações. E aí sim, ela vive uma situação de deficiência. Na lei, se você for procurar, Ana, o termo que você vai encontrar é pessoa com deficiência. Mas os nossos estudos têm buscado maneiras de problematizar, inclusive, isso. Porque uma pessoa com deficiência é uma pessoa que tem nela uma deficiência. E a gente sabe, pelo modelo social de interpretação, né, da deficiência, que essa deficiência está no meio e não na pessoa. Por isso que a gente adota esse termo. Não sei se ficou claro. Ótimo, excelente. Eu acho que muitas coisas aqui vão ajudar várias pessoas a refletirem e a entenderem um pouquinho mais, né? Muito enriquecedor. E vou continuar aqui, que ainda tem muita coisa boa aqui para perguntar. E como você mesmo já nos, nos disse aqui, nós percebemos aí vários avanços, né? Ainda bem, né? Na educação inclusiva. Mas ainda hoje, muitas escolas, né, praticam a integração e não a inclusão, como também você já trouxe para nós. O que você acha, professor Eduardo, que está faltando para termos uma escola que queremos para todos, como a escola retratada no livro que você lançou recentemente, em parceria com a professora também doutora Maria Tereza Mantoan? Ah, deixa eu aproveitar e mostrar aqui, ó. Meu livrinho está aqui, ó, do meu lado. Eu estou fazendo a mesma coisa, procurando o meu aqui dentro da bolsa, ó. Estou
Eu e a Ana estamos aqui nesse momento, então, mostrando o livro. Ó. É um livro de capa azul, em letras brancas, está escrito A Escola que Queremos para Todos, o nome da professora Maria Tereza e o meu, e no centro da capa há o desenho, né, de uma escola como a gente espera, com rampas, alunos felizes, conversando, dialogando, se abraçando, um professor, diretor da escola, não sei, olhando essa turma aqui no pátio, né? É uma imagem bem colorida que foi produzida pelo artista plástico Edson Beleza, né? Espero que as pessoas que adquiriram o livro gostem dos nossos escritos, né? Ele é aprovadíssimo e recomendo, viu? Muito, muito, muito. Aliás, já está até esgotado, né? Esgotou na Amazon já 3 vezes e aí já repuseram. A editora já repôs lá, então está disponível, podem comprar. Que ótimo, que ótimo. Então, Ana, como você disse, né, a escola que nós queremos para todos, ela infelizmente não é ainda a escola que a gente tem nas maiorias dos nossos municípios, né, na maioria dos lugares. E essa escola que não é a escola que nós queremos é uma escola que ainda baseia suas ações nos preceitos integracionistas, ou seja, na integração escolar. Acho que a primeira coisa que nós precisamos repensar muito é a formação do professor. Tanto a formação inicial, né, a graduação, quanto também as formações continuadas, sejam elas em serviço, que são aquelas reuniões e orientações que nós temos nas escolas, como as formações que não são em serviço, as pós-graduações e outros cursos que a gente faz. Bom, por que eu acho que uma das questões, né, está na formação? Porque hoje nós percebemos um movimento nas universidades, nos cursos e demais espaços de formação do professor, que falam de um sujeito que não existe, de um aluno ideal, consideram que apenas alguns alunos são diferentes, quando na verdade nós sabemos que cada um de nós somos diferentes do outro, somos seres singulares. Nós trabalhamos nas formações com ideais que não correspondem ao nosso aluno como ele é de verdade. A gente pensa ainda que a qualidade da educação escolar ela pode ser medida a partir do momento em que os alunos alcançam os mesmos resultados, desenvolvem as mesmas habilidades, e isso é uma coisa impossível. Não tem como a gente desenvolver um bom trabalho pedagógico com a tentativa de homogeneizar a aprendizagem, fazer todo mundo aprender a mesma coisa, se comunicar do mesmo modo. Em uma escola para todos, cada pessoa tem o direito de se desenvolver plenamente, mas segundo a sua capacidade. Isso, Ana, é um preceito constitucional, está na nossa Constituição. Não sou eu que estou dizendo, não é a professora Maria Tereza Mantoan, não é só a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, mas a nossa própria Constituição, lá em 88, já determina isso. Que toda pessoa se desenvolva a partir da sua capacidade. Então, a formação do professor tem que ir ao encontro dessa ideia. Como é que a gente forma professor para que ele entenda e que o sistema todo entenda que não é a partir da homogeneização da aprendizagem que nós temos uma qualidade na educação. E o professor sozinho, ele não consegue fazer muita coisa. Ele precisa ter o quê? O apoio da gestão da escola, o apoio das secretarias municipais e estaduais de educação, o apoio da família. Então, nós precisamos, na escola também, orientar a todos, para que todo mundo pense dessa maneira. E aí sim, depois disso, entendendo o que é de fato uma educação inclusiva, uma educação para todos, é que nós vamos começar, então, a repensar os processos de ensino, pensar em boas estratégias para promover a participação de todos, pensar numa avaliação mais justa, na participação da família, nas decisões da escola, na elaboração do projeto político-pedagógico, e aí sim, entendendo cada aluno na sua singularidade,
entendendo que não existem alunos semelhantes, iguais, e pior, né, que não existem alunos diferentes, porque a gente geralmente se refere aos alunos considerados com deficiência assim, né, como se eles fossem diferentes, é que nós vamos começar a sair da integração e, de fato, ir para a inclusão escolar. Muita coisa boa, hein? E muita coisa para se falar ainda, hein, Edu? Para se refletir, para conversar. Bom, eu teria aqui muitas outras coisas para perguntar, para abranger, né? Mas nós vamos deixar aí um gostinho de quero mais para o pessoal. Então, para encerrar, por favor, eu vou pedir que você fale um pouquinho sobre o livro que você lançou recentemente, né, com a professora Mantoan, e também que você deixe para nós uma sugestão, apesar de que você já deu várias, já falou muito bem, né, a respeito do que nós estamos precisando fazer a mais para chegar a uma educação inclusiva, mas vou pedir mesmo assim que você fale um pouquinho sobre o livro e dê uma sugestão aí para nós alcançarmos essa educação inclusiva. Então, vamos lá. Ana, antes disso, né, por que a gente fala tanto da professora Maria Tereza Mantoan, né? Então, acho que é importante apresentá-la também para as pessoas que ainda não a conhecem. A professora Mantoan foi uma das primeiras pesquisadoras no Brasil a discutir inclusão escolar, né? Ela fundou na Unicamp o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença, o LEPED, que é um laboratório reconhecido internacionalmente. E eu tenho a honra de fazer parte desse laboratório porque fui orientado pela professora Mantoan. A professora Mantoan, dentre tantas coisas que ela já fez pelo Brasil, ela foi uma das autoras da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que é a política vigente, né, a política que nós ainda adotamos. E a professora, em 2015, recebeu a Ordem Nacional do Mérito Educacional, em reconhecimento à sua contribuição à educação brasileira, né? Foi reconhecida pelo Ministério Federal como uma, uma das pessoas que mais contribuiu com a educação brasileira. Então, tenho a honra, né, de ter sido aluno dessa professora e de ter escrito com ela um livro. A gente fala livrinho porque nós temos um carinho muito grande por esse material que nós construímos de novembro do ano passado a abril desse ano. Mas nós sabemos, mas nós sabemos que é um livrão, né? Muito conteúdo bom. E esse livro, Ana, nós escrevemos ele em diálogos, né? São conversas minhas e da professora Maria Tereza, que nós fizemos a transcrição e publicamos esses diálogos nesse livro. Então, o livro ele aborda dos aspectos filosóficos aos aspectos históricos, legais e práticos da inclusão escolar. É assim que ele está dividido, né? A gente começa falando da filosofia, as concepções de deficiência, a identidade, diversidade, diferença, que são conceitos muito importantes para a gente entender a inclusão. Falamos desse modelo social de deficiência, que é o que eu expliquei aqui hoje um pouquinho. Depois falamos do exercício do poder na escola. Que poder que tem o professor para transformar suas aulas e sua prática? Como é que a gente exerce esse poder na escola? Depois falamos sobre o ensino, a aprendizagem, a avaliação, planejamento, projeto político-pedagógico, até chegar no estudo de caso e no plano de atendimento educacional especializado, que são atribuições do professor de AE. Então, é um livro que a gente acredita que contempla a gestão da escola, as famílias, os alunos, os professores da sala comum e do AE, né? E nesse livro a gente vai aqui contando, né, conversando e explicando o que é que a gente entende por uma educação para todos. Você pediu para eu deixar uma dica, né, Ana, sobre o que que a gente pode fazer para iniciar dar um pontapé inicial aí rumo à inclusão. Eu acho que a principal coisa que está na base de todos os problemas que nós vivenciamos hoje é
a diferença humana. Eu acho que nós ainda muitas vezes não conseguimos interpretar a diferença humana como sendo algo que está em cada um de nós. O que eu estou querendo dizer? A gente sempre fala do outro como se o outro fosse um ser diferente. Então, nós falamos ainda dos alunos de inclusão, dos alunos diferentes, dos alunos especiais. E quando a gente coloca dentro de uma sala de aula, por exemplo, a ideia de que alguns alunos são parecidos com os outros e que alguns são muito diferentes, ou são diferentes dos demais, nós já estamos fazendo uma discriminação. Eu acho que o primeiro passo para que a gente consiga incluir é conceber, é entender que cada um é diferente do outro. E que, portanto, quando você diz assim, eu tenho dois alunos diferentes, né? Dois alunos especiais, a impressão que dá é que todo o resto é igual. E não é. Você está inferiorizando esses que você considera diferente, mas também está neutralizando a individualidade de cada um desses outros que compõem esse grupo maior, normal, apto e tudo mais. O movimento que a gente tem que entender é que cada um tem sua capacidade, cada um pensa de um jeito, cada um vai manifestar o que sabe de uma maneira, cada um desenvolve um modo de se expressar que é único, que é singular, né, melhor dizendo. Então não dá mais para a gente comparar um com o outro. Eu não posso, por exemplo, Ana, comparar você com a Luciana. Vocês duas são minhas alunas, vocês pesquisam coisas diferentes, porque se interessam por coisas diferentes, escrevem de modos diferentes, têm histórias de vidas que são singulares. Não há razões para eu comparar uma com a outra. O que eu tenho que garantir enquanto professor é que tanto a Luciana se desenvolva a partir do que ela já sabia e que a Ana também se desenvolva a partir do que ela já sabia, do que ela pretende. E é assim que todo professor tem que fazer com cada um dos seus alunos. Esse entendimento, eu acredito, que nos convoca, nos força mesmo a repensar o que a gente entende por ensino, por aprendizagem, por desenvolvimento humano, e muda a nossa maneira de se relacionar com o outro, né? E que essa diferença de cada um seja sempre um motivo para que a gente queira conhecer esse outro e para que a gente entenda que todos temos liberdade, que temos que basear o nosso trabalho em valores e princípios éticos que tratam da liberdade de expressão, da importância da comunicação, mas, sobretudo, do respeito mútuo, né? Quando eu falo em diferença, não estou dizendo que a gente pode manifestar o que a gente quer de qualquer jeito. Estou querendo dizer que nós temos liberdade de ser quem somos e temos que respeitar esse outro. Eu acho que aí a gente consegue avançar bastante em relação ao que a gente faz, não só na escola, mas na sociedade de modo geral, né? Porque a gente tenta construir uma escola inclusiva, uma escola que queremos para todos, que é o que nós abordamos no livro, mas a nossa pretensão é que isso se estenda para a sociedade como um todo, de modo geral. É isso. Parabéns, Edu. Eu só tenho que te agradecer, né? Muita gratidão. Brilhante a sua fala, como sempre. E eu tenho certeza que todos que nos ouvirem aqui, ouvirem a você na live, se enriquecerão com certeza. E uma das dicas que eu deixo aqui é continuarem estudando e começarem, de repente, o estudo pelo seu próprio livro, né? A live está aí disponível, o livro, e eu tenho certeza aí que enriquecerá a todos nós. Muito obrigada a você, mais uma vez, pela honra que me deu aqui de estarmos juntos nessa live. Agradeço também a querida Luciana e vamos em busca dessa escola para todos. Grande beijo. Tchau, muito obrigado.